Boa noite, Carol. Boa noite, Lu. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? A mais uma noite de bate-papo da nossa live da Florescendo Saberes. E aí, hoje, nós vamos ter a participação de Carolina Barreto, ela que é mulher negra, assistente social, diretora e fundadora da Pontos Diversos, da ONG, especialista em gestão e elaboração de projetos sociais, tecnologia em educação e direitos humanos. E aí, a Carol hoje ela vai dialogar conosco sobre a questão da prevenção, das estratégias de prevenção ao suicídio, né? Essa campanha que já existe aqui no Brasil desde 2014, por conta da conscientização sobre o suicídio, conhecido também como Setembro Amarelo, e tem o objetivo de alertar a população sobre a importância de falar sobre esse tema. Mas o que é o suicídio? O suicídio é uma das 10 principais causas de morte em todo o mundo, sendo responsável por aproximadamente 1 milhão de mortes por ano aqui no Brasil. Isso ocorre em cada 45 minutos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, que aponta que a cada 3 segundos ocorre uma tentativa de suicídio no mundo, né? Mas o que é o suicídio, gente? Existem várias definições para a tentativa de suicídio. A mais utilizada é que é qualquer ato que tenha por intenção aniquilar a própria vida. É um fenômeno complexo e influenciado por questões multifatoriais, onde quase 90% desses casos há um diagnóstico de doença mental, transtorno afetivo, transtornos psicóticos, esquizofrenia ou dependência química. O primeiro passo para esse tratamento é falar sobre o suicídio, né? É um tema extremamente difícil e delicado de abordar, pois o nosso senso comum diz que falar sobre o suicídio ele pode induzir ao ato. Mas ao contrário do que nós pensamos, muitos especialistas afirmam que conversar sobre o suicídio, ele ajuda a prevenir o ato, pois a pessoa se sente acolhida ao ter alguém com quem possa desabafar a sua angústia. E aí, para dialogar conosco sobre as estratégias de prevenção ao suicídio, hoje a gente vai dividir tela aqui com Carol. Carol já entrou. Boa noite, Carol, bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Então, você me apresentou, não foi? E eu vou te apresentar aqui, que eu estou vendo o seu nome. Tá? Você é a Flávia Luziana, não é isso? Também Isso, assistente social e está aqui hoje representando Florescendo Saberes, não é isso? exatamente, Ai, que exatamente. bacana. Eu fico muito honrada pelo convite, que foi feito através da Luciana. Conheci Luciana na oportunidade de uma formação e estivemos juntas na ESOS falando sobre essa temática. A temática, na verdade, era depressão na oportunidade, porque Luciana conheceu um dos projetos da organização que eu faço parte, que é a Pontos Diversos. Então, eu vou falar um pouquinho da Pontos Diversos para que eu possa contextualizar um pouquinho daquilo que eu trago como experiência nessa perspectiva das estratégias de combate ao suicídio que hoje esse espaço está buscando discutir. Mas antes de começar, eu queria propor uma audiodescrição para que a gente possa tornar, né, esse momento inclusivo para as pessoas cegas e valorizando aí o trabalho de uma querida que é a Patrícia Braille, que desenvolveu um projeto para as redes sociais que chama Para Cego Ver. Então, ela, dentro desse projeto, ela interpela uma metodologia onde as pessoas se descrevam quando o conteúdo for auditivo ou possa escrever a partir da escrita quando o conteúdo for de imagens, né, paradas. Então, você já falou muito bem, né, da minha apresentação. Eu sou Carolina, eu sou uma mulher negra
Há até uma discussão sobre essa questão, porque como eu não sou uma negra retinta, e aí as pessoas não me consideram normalmente uma mulher negra. Mas eu me uso desse direito de me declarar assim, porque caso não seja essa a minha descrição, eu fico sem nenhuma outra identidade, porque também não sou uma mulher branca, né? Então, sou uma mulher negra, tô com o cabelo curto, cacheado, tô usando uma blusa preta com um colar azul e uso um piercing, que é uma argolazinha no nariz. Queria pedir a você também, Flávia, para fazer o mesmo. Então, gente, boa noite. Meu nome é Flávia. Assim como a Carol, eu também sou assistente social, membro da Florescendo Saberes. E eu também sou uma mulher negra, né? De família de negros. Eu tenho o cabelo encaracolado também, mas um pouquinho comprido que o de Carol. Estou usando brincos grandes, usando um batom cor-de-rosa. E hoje eu estou aqui para dialogar com vocês sobre a prevenção do suicídio. Muito bem, muito bem. Então, Flávia, a Pontos Diversos é uma organização não governamental. Vou falar um pouquinho de onde eu parto para fazer essa discussão. Nossa organização, ela iniciou em 2018 um trabalho em parceria com os Centros de Atenção Psicossocial do município, os CAPs, IA, né, os CAPs infantis do município de Salvador, que são dois hoje em dia, né? Que fica um na Liberdade e um em Jaguaribe. Então, essa temática chega para a nossa organização por meio dessa parceria, que insere no nosso cotidiano a presença de pessoas que já passaram por tentativas, né, de suicídio ou que no percurso desse projeto vão passar, né? Passaram antes de chegar ou passaram no percurso. Então, o projeto se colocou dentro do espaço formativo, era um espaço de formação profissional, com interface com a legislação da aprendizagem, que é a Lei 10.097, que obriga as empresas a contratarem aprendizes no seu quadro funcional, pessoas que possam receber uma formação qualificada em uma ocupação e que, ao tempo que recebem essa formação, também são contratadas formalmente pela empresa. Deixa eu tirar aqui o áudio do meu computador para não interferir. Então, esse é o contexto que a Pontos Diversos entra no cenário tanto da saúde mental, como parte dessa rede, tanto daquilo que sequencia, né, todo o processo de saúde mental. E daí nós vamos descobrir que dentro da saúde, muitas coisas são na verdade, estruturais do que nós pensamos a princípio, né? Essa é a primeira parte da nossa descoberta. Muitas das questões são muito relacionadas à estrutura. E como você fala, né? Toda a relação com a saúde mental aponta um impacto muito forte na sociedade, nos números da sociedade. Então, os problemas relativos à saúde mental são a segunda causa de afastamento do trabalho atualmente no mundo. Isso não é uma realidade só do Brasil. E dentro dessa realidade está a questão do suicídio. Entretanto, nem todas as pessoas diagnosticadas com saúde mental, dentro de algum aspecto de transtornos ou sofrimento psiquiátrico, cometerá suicídio, e nem todos os suicídios que são registrados, né, já foram
foram registrados de pessoas que são acompanhadas por algum profissional da saúde psiquiátrica, ou seja, nem sempre o suicídio é realizado, é cometido por alguém que tem um diagnóstico, que esse é um elemento também bastante interessante, né? Então, como você falou, né, hoje cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam suicídio a cada ano. Então, muitos casos de tentativas são registrados, as pessoas não concluem, né, por algum motivo e por sorte, e essa tentativa, ela também deve ser contabilizada, porque ela insere essa temática como uma temática tão importante como você colocou. Normalmente, os casos de suicídios estão registrados em países que registram também menores índices de desenvolvimento humano. Então, a gente não pode deixar de pensar que as questões relacionadas à saúde mental têm uma relação muito próxima com as questões, tudo que está em torno da questão social, né, de todos os problemas sociais, nós sabemos que vivem em torno das diferenças e desigualdades sociais de classe. Então, é daí que eu começo um pouquinho a minha fala, porque existe a necessidade de pensar isso a partir de vários elementos, né, e que se colocam, esses elementos, eles se colocam principalmente como responsabilidade das instituições sociais, né? E entre as instituições sociais, aqui a gente tem, eu vou considerar aqui mais fortemente o Estado, né? E a família. Então, nós precisamos compreender, né, que sendo 79% dos casos de suicídio registrados em países, em localidades, que também apontam os menores índices de desenvolvimento social e as menores rendas per capita, é óbvio que nós estamos falando aí de uma questão de política pública, não somente de saúde. Tudo aquilo que atravessa a existência humana está no rol das ações de enfrentamento e de combate, né, ao suicídio. A gente não tem como negar. Então, é muito comum na história da humanidade ser registrado um aumento do número de suicídios quando está acontecendo uma problemática social muito grave. Então, por exemplo, no Brasil, há pouco tempo foi registrado um ápice desse. Algumas pessoas, tanto o número de adoecimento psíquico aumentou, como também a tentativa de suicídio frente à situação política do Brasil. Isso aconteceu agora nos últimos anos. Mas também na história do país, do mundo, foram registradas crises agrárias, crises alimentícias, né, da produção agrícola, que também ocasionaram um alto número de suicídio. Há um estudo feito por algumas instituições de defesa do meio ambiente, né, que atuam nessa perspectiva da atuação da sustentabilidade socioambiental, que identifica um alto grau de suicídio a partir da implementação das sementes transgênicas. Porque até que sementes de milho, por exemplo, transgênicas,
funcionasse em determinados locais, foram perdidas muitas produções, e essa perda de produção empobreceu muitos produtores, muitas produtoras, e esses aumentaram o histórico de suicídio na história da nossa humanidade. Então, eu estou trazendo esses dados para que a gente tenha em mente, né, que existe uma ligação muito forte do suicídio, claro, ao que você falou sobre a questão da saúde mental, mas, sobretudo, as relações sociais, né? E, sobretudo, aquilo que está em torno das relações sociais. E, de maneira, eu não poderia, né, sendo assistente social de formação, né, não poderia deixar de colocar que essas relações sociais, elas são definidas, na minha perspectiva, sobre a lógica das relações sociais de produção capitalista. Então, na medida que essas relações, elas se colocam na geração de uma grande desigualdade social, na geração da opressão de populações, de minorias, esses níveis que a gente está falando de suicídio aumentam. Não é à toa que 79% dos casos de suicídio são registrados pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, nos locais, né, nas regiões onde os níveis, né, de desenvolvimento social e os níveis de renda são menores. Então, é importante, eu gostaria de marcar a minha fala a partir dessa identificação, para que a gente pudesse pensar que falar de estratégias se refere a pensar em políticas públicas de redução da desigualdade social, pensar em políticas públicas efetivas, né? Não essas que a gente tem pensado no decorrer da nossa produção social, né? Produção sociopolítica no tempo. Muitas políticas públicas, elas se disfarçaram de políticas públicas e eram meros interesses de um grupo econômico, de um grupo político. Então, as efetivas políticas públicas. Obviamente que a política pública de saúde, ela tem um eixo central dentro desse processo. Entretanto, ela não pode ser pensada isoladamente, haja vista que o nosso próprio Sistema Único de Saúde pensa na saúde de uma maneira integrada, considerando que nós, seres humanos, não somos destituídos das condições de gênero, de raça, de trabalho, de classe, que são os famosos determinantes sociais em saúde. Então, isso que eu falei antes, ele entra como pressuposto dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde. Um dos pressupostos é exatamente essa percepção sobre o ser humano numa perspectiva integral, e, a partir dessa percepção, o pensamento de que esse ser humano precisa ser considerado na sua integralidade para que seja promovida a sua saúde. E a saúde mental está exatamente nesse bojo, no bojo das necessidades que precisam considerar a nossa integralidade humana. Então, não é possível manter a saúde mental em espaços onde a ausência dos mínimos sociais é predominante. Então, nós assistentes sociais, né, testemunhamos, quando não nas nossas próprias vidas, nas vidas dos usuários dos serviços que a gente acompanha, muitas pessoas que adoecem, né, que entram para o índice dos transtornos mentais por conta de uma grande ausência, de uma grande necessidade. Então, é importante que essas políticas públicas, elas sejam desenvolvidas e elas sejam efetivadas para além apenas do olhar da saúde, porque, inclusive, outro elemento que nós superamos no processo do Sistema Único de Saúde foi a percepção de que
saúde é ausência de doença. Não é mais assim que nós verificamos a partir do Sistema Único de Saúde. Então, nós precisamos conceber a saúde como um espaço onde os elementos da nossa integralidade estejam garantidos. E, nesse sentido, não se percebe ela apenas com a doença, né? Não se percebe a falta dela apenas quando nós estamos doentes. Precisamos perceber a saúde a partir de tudo que nos rodeia, considerando essa perspectiva da integralidade. Então, olhando para esses elementos, tanto a política pública como a sua efetividade é uma estratégia de combate ao suicídio. Se a gente verificar esses índices em países com elevados níveis de desenvolvimento humano e de garantias de direitos sociais, obviamente que vamos perceber um número infinitamente inferior àqueles registrados nos países onde isso não é uma realidade. Tem uma Desculpa. colocação aqui da professora Jaqueline que ela fala, ainda relacionada a essa parte que você estava contextualizando com a gente, ela fala aqui que existe uma perspectiva voltada para a questão da sexualidade, transversalizando com a questão religiosa. Ainda tem essas questões também, né? Claro, e é muito pertinente essa observação, porque tudo que se refere a essa integralidade humana vai definir no tempo e na nossa existência, nas nossas relações sociais, a nossa maior condição de saúde ou menor condição de saúde. Então, todos os elementos que envolvem a nossa existência, e a sexualidade é um deles, né? E a questão de gênero é outro deles, né? Vai interferir na nossa saúde. Apesar do suicídio ser registrado de maneira mais incidente entre os homens, é muito comum as mulheres que cometem suicídio serem verificadas com níveis de estresse muito alto relacionadas à sua condição de ser mulher. Entre os homens também é um número muito importante, está registrado dentro dos espaços, dos casos onde a LGBTfobia foi cometida ou a sexualidade não pôde ser um assunto tratado abertamente e ocasionou uma grande opressão, o desenvolvimento de uma depressão ou outros transtornos e possibilitando, interpelando aí essa condição e essa circunstância, né, da tentativa e depois, né, e na pior das hipóteses, no conseguir mesmo a morte a partir da tentativa do suicídio, né? Uhum. Então, a outra perspectiva que eu ia colocar sobre a perspectiva das instituições, né, pensando no Estado nesse lugar, é pensar justamente no espaço da família, né? Justamente pensando, e aí eu acho que essa transversalidade, interseccionalidade mencionada pela professora é muito importante, porque é nesse espaço da família que muitas lacunas da existência, né, nossa humana são geradas. É comum, né, todos nós aqui, todas nós, todos nós, conhecem, sabem muito bem do que a gente está falando aqui, de que a família, apesar de ser um lugar formativo, de estrutura das bases, também é um lugar de conflito, também é um lugar de desconstrução e construção social e produção, tanto de reprodução de saberes como de produção de novos saberes. E aí é nesse lugar que muitas vezes o impacto da tentativa, né, desse modelo de sociedade que nós temos, de montar, de estruturar padrões dominantes, né,
nessa tentativa de estruturação dos padrões dominantes, nós adoecemos muitas das nossas. E a população LGBTQIA+, é uma grande vítima da depressão por conta de uma verdadeira luta que é travada desde que sua sexualidade é conhecida por ela mesma. Ou, muitas vezes, se chega ao suicídio, né? Ou a tentativa de suicídio antes mesmo dessa sexualidade ser conhecida exatamente por ela mesma, devido justamente à geração desses padrões sociodominantes tão fortes e que determinam e muito a qualidade das nossas relações. Além da questão do LGBTQIA+, né, está também a questão racial, que não pode deixar de ser transversalizada nesse processo, né? No Brasil, então, onde a gente tem um país, né, com uma característica eminentemente negra, obviamente que os números de todas essas questões relacionadas às desigualdades se acumulam por conta das nossas estruturas, né, na população negra. E isso também faz com que essa população esteja sempre elevando esses altos níveis de suicídio ou tentativas de suicídio no nosso país. As estruturas, e eu não estou falando aqui de um comportamento que se diz racista ou preconceituoso isoladamente. Eu estou falando aqui de uma estrutura que se interpõe racista e que leva as pessoas negras, pardas, a se colocarem no cenário da sociedade em um lugar de desigualdade estrutural. Então, é também parte das estratégias que as famílias elas se empoderem para que elas possam admitir a diversidade humana dentro das suas relações familiares e dissolver todas essas exigências geradas por essa padronização que é impossível de alcançar por parte do humano e da humana e de qualquer outro gênero que se interponha nessas relações. Então, é isso que, dentro de uma forma muito global, muito geral, uma mudança nos nossos modelos é mais do que urgente para que a gente faça uma estratégia efetiva de combate ao suicídio. E, claro, quando a gente vai fazer isso em relação ao suicídio, se de fato as ações forem efetivas, nós vamos efetivar outras tantas mazelas que nós convivemos atualmente, como as mazelas relacionadas aos transtornos mentais, né? Por exemplo, os adoecimentos psiquiátricos que estão relacionados à produção social da loucura. Recentemente, eu assisti aquele filme do Coringa e fiquei extremamente feliz pela discussão que ele inaugura. Porque ele inaugura uma discussão de que as pessoas se reproduzem nessa sociedade que está adoecida com transtornos mentais e desenvolvem uma série de outras questões que vão voltar para a própria sociedade com problemas. E no final, a nossa visão meio empírica da realidade vai criar uma lente nublada, né, uma realidade falseada de que são as pessoas que são um problema, enquanto que nós estamos falando de uma estrutura e não das pessoas. Estratégias muito interessantes, né, são geradas no seio da organização da sociedade civil. Então, a gente vai ter aí, como estratégia, grandes projetos sociais maravilhosos que trabalham, atuam fortemente no combate ao suicídio, que se colocam como estratégia. Eu não conseguiria aqui citar nomes, porque são tantos que seria injusto dizer o nome de uma única instituição ou um único projeto. Mas, por outro lado, existem premissas metodológicas que muitos projetos desdobram
que são muito importantes para qualquer ação em educação ou qualquer ação de impacto político-pedagógico. Como, por exemplo, aquilo que hoje a gente ouve muito falar dentro das comunidades de matriz africana, tanto religiosa como não religiosas, sobre o aquilombamento. O aquilombamento nada mais é do que a nossa possibilidade de encontro e de empoderamento. Nos movimentos feministas, por exemplo, a gente fala assim disso como a sororidade feminina, né? E o que nos faz pensar, por exemplo, que um pressuposto das estratégias é a coletividade. Não há isoladamente, nós não temos forças para romper com esses modelos. Então, a única forma que nós temos para que isso seja possível é o coletivo, é a partir das ações coletivas, a partir das ações coletivas que empoderam, que diz a menina preta, por exemplo, que o seu nariz é bonito porque ela é assim, porque ela é negra e existe uma beleza extraordinária em seu fenótipo. E aí, no momento que ela se entende e se empodera nesse lugar, ela não vai desenvolver a frustração da rejeição causada pelo racismo, causada pelo preconceito racial, que coloca o cabelo da menina preta, o nariz da menina preta num lugar de algo que não é bonito. E isso não só com a menina, né? Eu estou dando um exemplo da mulher, até porque é nesse lugar que eu falo, né? De mulher, mas os meninos também, né? São muito vítimas desse processo e podem, através desse mesma noção, desse mesmo pressuposto de aquilombamento, de coletividade, de sororidade, fazer esse percurso de empoderamento. O outro elemento, né, que a gente precisa olhar é o combate a essa sociedade de consumo exacerbado. Porque essa sociedade de consumo, ela é uma sociedade que adoece. E jovens, que são as maiores vítimas do suicídio, muitas vezes, por não poder alcançar os padrões de consumo que ele imagina serem os perfeitos para sua felicidade, termina por se deprimir ou desenvolver outros transtornos e fazer as tentativas de suicídio. Desculpe, Flávia, agora vou deixar espaço aí para as perguntas, né? Não, por enquanto não tem pergunta, não. Aqui tem só elogios a você, tem alunos seus aqui participando. E Oh, aproveitando esse obrigada. trechinho aí seu, o ano passado eu tive a oportunidade de participar de uma palestra de uma escola aqui de Salvador, se eu não me engano, acho que foi o Colégio Assunção, onde o palestrante ele falava justamente sobre isso, sobre a questão das frustrações, nossa, né? A gente está vivendo em um mundo onde eu preciso o tempo todo estar suprindo a necessidade material do meu filho, né? Favorecendo a ele para além do que é essencial, que é o carinho, o amor, a atenção, os estudos, mas que eu preciso o tempo todo estar satisfazendo a vontade dele, e eu não ensino a ele a ouvir o não, a passar por determinadas dificuldades. Então, acaba criando pessoas, adultos jovens, que não conseguem, quando tem algum fracasso na vida, ele não consegue compreender isso e busca a solução dentro dessa questão aí do suicídio, né? Porque se tornam Sim, pessoas que estão acostumadas a ter tudo o tempo todo. e Ele são não vários queria vieses, né? passar, né? Não, sem É, limite, sem é. limite. Essa perspectiva do consumo, ele termina por se colocar como algo que preenche os diferentes vazios que a nossa organização social ocasiona. Porque se os pais precisam sair 8 horas dos seus dias para trabalharem, né, sem ter um familiar que tome conta das crianças, por exemplo, elas ficam, aquelas que têm uma maior condição, colocadas sob a responsabilidade de uma babá, que algumas vezes vai fazer isso muito bem, outras vezes vai deixar outras questões para serem resolvidas, né?
porque ela mesma também está deixando sua família para poder trabalhar o dia todo. Então, a nossa organização social em cadeia vai gerando uma sociedade adoecida. E o consumo, ele termina por ser um elemento muito bem sucedido do capitalismo para fazer com que a gente se acomode nas questões. Eu estou vendo aqui que Mel Santos, ela fala assim, a sociedade criou um estereótipo em dizer que o suicídio é drama e frescura, é apenas uma pessoa deprimida. E eu gosto muito desse comentário que ela fez, porque nas micro-relações, uma das estratégias de combate ao suicídio é a atenção. É importante que nessa sociedade, onde a racionalidade é o elemento principal para garantir a produtividade, nós tenhamos a condição de desenvolver a capacidade de olhar para as emoções, de desenvolver as emoções e dar tempo às emoções existirem. Então, é importante que a gente perca de vista de que a gente não tem tempo para cuidar da gente mesma, sobre nossas tristezas, ansiedades e angústias, e do outro que precisa disso. E sentir nossas sensações e emoções, elas nunca podem ser colocadas nesse lugar de frescura. Porque muitas vezes o que a gente não tem hoje é condição de desenvolver uma inteligência emocional, né, frente a uma demanda de um tempo que nos exige que a gente seja somente trabalhador. Porque senão a gente não tem condições de reproduzir a nossa própria existência. É claro que eu estou falando aqui no lugar também do meu lugar de classe trabalhadora, né? Porque é óbvio que a gente vai ter aí, né, uma classe capitalista que tem condição de se olhar nesse sentido, mas ainda assim adoece por conta das próprias estruturas geradas dentro da sua própria forma de produzir. Marina, linda do meu coração, minha filha, mãe do meu neto, coloca aqui, Carol, como você vê o movimento de responsabilização do indivíduo pelo adoecimento psíquico, sem considerar esses aspectos coletivos? É exatamente essa sugestão, né, que Mel traz. Nós fomos educadas e educados a desconsiderar os elementos referentes às nossas emoções. Por quê? Porque aquilo que não é racional na sociedade moderna, a partir do iluminismo, é descartado, porque não é produtivo. As pessoas precisam ser 100% conectadas com o concreto, com o palpável, porque as emoções são muito abstratas e elas vão dar vazão a perguntas e pensamentos que não são respondidos imediatamente e que não têm que ser respondidos imediatamente. Então, a gente não consegue hoje classificar, né, um tempo, qualificar um tempo para o cuidado com isso. A grande maioria das pessoas não conseguem. Por isso as terapias, os profissionais, né, da área da psicologia são tão importantes nesse momento. E bons profissionais dessa área são tão importantes nesse momento que a gente vive. Para que possa nos reconectar com esse exercício e possibilite que a gente tenha condição de sobreviver, porque esse é o nosso estado emocional social, né? Que é, é o processo de sobreviver frente a tantas questões que horas nos oprime, né? E horas nos confunde muito. Porque a gente é como se a gente tivesse que se posicionar sobre todas as coisas, ainda mais nessa era da cultura digital. Então, é uma crueldade, um Estado que não se coloca enquanto instituição para que olhe para essas coisas de forma estrutural. Né? É uma crueldade, uma estrutura social que não considere a nossa integralidade humana e garanta para nós a possibilidade de que, ainda que nessa sociedade de produção, sendo trabalhadoras, né, e trabalhadores produtivos, ao menos seja garantido para a gente as condições de saúde adequadas para que a gente desenvolva as nossas capacidades laborais. Inclusive, aproveitando, né, essa pergunta de Marina, é importante que a gente compreenda que
ao votar, né, ao dar o nosso voto a um representante de Estado, seja na esfera municipal, estadual ou federal, nós precisamos compreender quais são essas nossas necessidades, de que lugar nós falamos, para que a gente não faça aquele papel do frango da sadia da propaganda, né? Que ele vende o lugar que vai o abater. Então, para que a gente não defenda o discurso de quem nos abate, é importante que a gente tenha muita consciência crítica de quem somos, e isso se desenvolve a partir né, da possibilidade desse contato consigo mesmo, do estudo em sociologia, do estudo em filosofia, que tanto atacam na nossa estrutura curricular básica, né? Então, é importante, muito claro, né, de história, porque quanto mais a gente se conhece, conhece o universo que a gente está inserido, menos a gente se submete a um processo de alienação maior do que aquele que é inevitável no sistema capitalista. Falar disso é falar de combate ao suicídio, porque muitos pais, né, de família, eles tiram a própria vida porque estão endividados, porque não conseguiram dar conta da estrutura que geraram dentro da família, dos filhos, da casa, e muitos se deprimem quando não tiram a própria vida, desenvolvem transtornos que envolvem o uso de substâncias, o excesso do uso de substância psicoativa, como o álcool, as drogas ilícitas, né? Então, é uma sociedade que para desopilar, não é à toa que a gente tem esse cenário aí colocado tão bem posto do tráfico de drogas. Porque se as pessoas não usassem, não existiria, né? Tem aqui a Ludo falando sobre a estatística de suicídio em adolescentes. Tá para Eu posso você. olhar aqui rapidamente. Tem uma Oi. outra pergunta nesse sentido aqui que a Jaqueline fez dentro desse contexto aí. Se você tem algum dado sobre o número de suicídio durante este período de pandemia, né? Com o advento do Covid, você pensa que essa questão do consumo em excesso melhorou? Então, aqui eu estou olhando na internet agora, viu, gente? Num site que é um site de educação chamado O Tempo, e que ele coloca que a gente, entre 2006 e 2015, o índice de suicídio entre adolescentes aumenta 24%. A Organização Mundial de Saúde tem trabalhado em escala mundial para a redução dessas taxas. Então, a gente tem aqui um número um aumento de 24%, e o índice é de 2,4 por 100 mil. Então, corresponde a 9 mortes por 100 mil habitantes entre adolescentes. Mundial. Essa é uma estatística mundial. Dialogando com profissionais assistentes sociais da saúde e que atuam na perspectiva da saúde mental, o que eu não tenho em números exatos, mas também em contato com o público que a gente atua, o que nós temos é que houve um aumento muito considerável da piora na condição de saúde mental das pessoas no processo de pandemia. Isso está sendo revelado em vários aspectos, relacionados tanto à internação, né, nos hospitais psiquiátricos, como dos aspectos das tentativas de homicídio. Mas eu não acho que não custa nada de a gente olhar aqui também na internet. Tem um comentário aqui da professora Silene Chakra que ela fala que existe um município baiano que de janeiro até julho o número de suicídios foi de 5 suicídios entre jovens e adultos, né? Quer dizer, um número muito grande. É enorme. E justamente não é à toa que a gente tem um registro de 1 milhão, né, de cerca de 1 milhão de suicídios por ano, né? A gente varia entre 800 mil e 1 milhão nos últimos 6 anos. Então, isso é o que é bem alarmante, né? Eu não consegui achar aqui um site oficial para falar sobre a questão do suicídio na pandemia.
aqui. Não tenho um número exato aqui, mas se alguém, eu não consigo dizer a vocês. A menina está colocando aqui, Carol, que é necessário que a gente escreva sobre isso, né? Pois temos dados tão incipientes ainda. Quer dizer, é uma situação que, de uma certa forma, ela se torna encoberta. Existem dados alarmantes, inclusive dentro da própria Secretaria de Saúde, a gente recebe várias notícias de que adolescentes pelo interior são diversos e que cometem suicídio. E nós temos também, Flávia, uma atenção, precisamos ter atenção que frente a esse contexto todo gerado, né, sobre os nossos modelos e essa questão relacionada às tendências do estereótipo normativo, né, a heteronormatividade, a questão do estereótipo branco. Então, entre todas essas questões, alguns momentos do ano são mais propícios ao suicídio. Então, a gente tem um número maior no Natal, nas festas de final de ano, Natal e Réveillon. No Carnaval, o número é muito grande, né? Então, acontece com muita frequência. Tanto associado ao uso de substância psicoativa, mas também associado a um processo de depressão, que dentro desse lugar, onde tudo é muito lindo, né? O Carnaval da Bahia, ela vende essa imagem da beleza, da estética, da riqueza, né? Porque o Carnaval caríssimo de Salvador. Então, dentro desse espaço, você termina tendo também uma série de frustrações e pessoas que nesse lugar tendem a ter uma depressão mais intensa e também registrar nesses momentos maior número, né, de suicídio. Então, durante o ano existem alguns picos. Então, é interessante que a gente, sim, a quem recorrer na gestão pública para desenvolver um trabalho de prevenção. Então, é importante que a gente tenha em mente decidir fazer um trabalho de prevenção não em um único momento do ano, como o Setembro Amarelo, que é muito importante, tem uma simbologia muito importante, mas é importante que a gente insira na pauta de toda a rede, de todas as instituições sociais que nós estamos. Então, nós precisamos falar sobre isso em casa, nós precisamos falar sobre isso nas escolas. Então, mães e pais que têm os seus filhos nas escolas precisam perceber. Então, essa é um lugar onde você pode recorrer, seja da gestão pública ou privada, recorrer para a escola o que ela tem de planejamento para compreender e abarcar as questões sobre saúde mental e sobre o tema específico do suicídio. Tem a Secretaria de Saúde Municipal, que já tem ações que estão relacionadas ao próprio CAPS, né? O CAPS-AD, o CAPS-IA, os CAPS de toda a região, então eles têm uma atuação muito forte no processo de prevenção. Eles atuam agora, obviamente, sendo o CAPS, né? Hoje, um equipamento que é o resultado do movimento antimanicomial que nós tivemos, né, com tanta força aí na década de 80, aí, que a gente conseguiu estabelecer depois de tanto tempo uma política de saúde fora dos hospícios e de saúde mental fora dos manicômios, né, sendo o CAPS hoje é uma instituição que tem uma demanda muito grande para uma estrutura que ainda não atende. Então, isso, apesar de um trabalho que eu conheço de perto dentro do CAPSIA ser um trabalho belíssimo, ainda não atende a totalidade das questões, né? Então, por isso que é importante o fortalecimento das redes. A rede de apoio psicossocial, né, que são as RAPs, precisa inserir as escolas, as famílias, as outras secretarias de Estado, a gente precisa influenciar no desenvolvimento de ações intersetoriais, porque as instituições estatais ainda estão agindo muito sobre a ótica cartesiana, de cada um cuidando de um espaço do conhecimento, e isso impacta em gasto público excessivo e impacta em ineficiência da política pública. Então, é importante que a gente possa influenciar tanto nós, enquanto sujeitos, né, desse processo, as assistentes sociais,
o pessoal da área de saúde, professores, né? Como nós da sociedade civil mesmo, a mãe, o pai, né? O próprio adolescente. Então, inserir a pauta, como o Fábio falou, Flávia falou, é uma coisa importantíssima, urgente, necessária, mas contribuir também, né, para a construção das políticas. Então, assim, participar dos planos, as consultas, né, dos planos, para os planos plurianuais do município, é um lugar onde a gente pode influenciar para a política pública atender, participar dos espaços de controle e participação social, como os conselhos, né? Agora, eu entendo que nós precisamos ainda fazer um percurso muito grande nesse processo de participação social, porque nós temos uma carga horária de trabalho muito grande e necessidades muito fortes, né? Flávia está aqui me controlando. 4 minutos, Carol. Pronto, então, e Obrigada. necessidades muito fortes para atender para a nossa vida individual, né? Então, eu sou super partidária do nosso processo de aquilombamento, né? De juntar, discutir isso em coletivo, tanto no trabalho, fazer grupos no trabalho, de discussão, por exemplo, no RH, no lugar onde eu trabalho, se eu sou gestora ou se eu não sou, tentar promover esse lugar de discussão, e ser atriz, né? Ser sujeito aí do processo em outras instituições, escola, quem é mãe, quem é pai, os filhos estão na escola, a gente precisa influenciar as escolas a pensarem nisso, que às vezes os lugares de conforto não deixam as pessoas sem pensarem em inovações, né? E o que a gente costuma dizer na Pontos Diversos é que pensar em diversidade é inovar, né? Então, e promover igualdade social é transformar o mundo. Então, a gente precisa transformar esse mundo aí. Então, a mensagem que eu deixo aqui para finalizar é essa. Faz que a gente precisa estar junto nesse processo. Foi por isso que eu aceitei aqui de maneira muito feliz o convite de Luciana para estar aqui nesse momento, por considerar que nesses espaços a gente também faz muita construção. Agradecer a vocês e dizer que se eu não conseguir, né, ou se quiserem desenvolver ainda um pouquinho essa conversa, me procurem lá na minha rede do Instagram mesmo. De repente, no chat, a gente pode eu posso responder alguma coisa que eu não tenha respondido aqui. Tá bom, Carol, nós aqui E sigam as agradecemos a redes sua... da Pontos Diversos, pontos diversos, pontosdiversos.org e o nosso canal no YouTube que está bombando toda semana aí com uma temática diferente. Para merchandising, Flavinha. Não, tá certo, é isso mesmo. Então, Carol, nós aqui agradecemos a sua disponibilidade, né? A sua atenção para com a Florescendo Saberes, a sua participação conosco, essa partilha, né? De experiência profissional, de experiência pessoal também, porque para além de assistentes sociais, nós somos cidadãos que vivenciamos isso cotidianamente, né? Dentro das nossas casas, dentro da nossa família, que é o nosso maior laboratório, e a gente vive o tempo inteiro dentro desses conflitos afetivos que a gente precisa trabalhar com isso, né? E agradecer mesmo de coração a sua disponibilidade e a todas essas colocações que você trouxe hoje, nessa noite, para a gente. Agradecer a quem participou conosco aí, todos os colegas e amigos profissionais que estão participando conosco desse bate-papo. E boa noite para vocês, mais uma vez, se cuidem, né? A gente ainda não está livre desse vírus terrível. E cuidar do nosso emocional, que está sendo, assim, uma verdadeira prova de fogo, né? Esse momento que a gente está vivendo, que para além das pessoas que já têm esse diagnóstico de transtornos mentais por conta de diversos fatores emocionais, ainda tem pessoas que estão começando a dar sinais por conta dessa pressão toda que a gente está vivendo nesse momento de pandemia, né? Então, que a gente fique mais atento a quem está do nosso lado, que a gente estenda a nossa mão, que a gente abra um pouquinho mais os nossos ouvidos, né? Para que a gente possa evitar mais números
nesses altos índices que a gente tem todos os dias, né? No Sim, mais, Carol, muito sim. obrigada mesmo, viu? Foi muito bom É, estar com você. obrigada, Flávia. Eu queria só que é, no nível das ações individuais, né, que são as microações, a atenção ao outro é algo muito importante. Porque às vezes Exatamente. a pessoa não fala, mas ela demonstra de diferentes formas que ela não está bem. Então, ela se isola dentro de casa, ela não participa das atividades coletivas, ela demonstra mais irritabilidade para coisas que são simples. Então, ou como que você está, né? Tá precisando de alguma coisa, quer conversar, já ajuda bastante. Porque abre a porta de se falar de algo que ela está pensando, mas ela não tem coragem de falar, né? Exatamente. Então, é essa disponibilidade faz parte, né, desse processo coletivo de ajuda mútua. Uhum. Trabalhar o humano que existe em nós. É, isso, exatamente. Muito obrigada, gente. Muito, muito legal o espaço. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Carol. Beijo as minhas Obrigada. alunas, ex-alunas aí que falaram de tão carinhosamente comigo. São figuras que eu levo para o coração. Lembro de todas. Beijo, pessoal. Carol. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Boa